Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Causa Operária TV, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Está entrando no ar o seu Jornal da Noite, aqui da Causa Operária TV, e que tem como destaque no dia de hoje o fracasso da esquerda no Congresso e, depois do fracasso, a humilhação, né? Não bastasse o resultado totalmente desfavorável e a desmoralização da política de frente ampla, no dia de hoje nós vimos aí novas humilhações, né? Uma política totalmente desmoralizante da parte da esquerda. Bom, e a conclusão, né, nós vamos mostrar por quê. Tem que ser Lula, tem que ser nas ruas. É preciso abandonar a ilusão, né, de que os problemas que interessam o povo brasileiro vão ser resolvidos em um acordo com a direita golpista, no Congresso Nacional, na Justiça, nas instituições dominadas pelos golpistas, né, e jogar a força, usar a arma dos trabalhadores da esquerda, que é a mobilização das ruas. Bom, tem mais destaques no nosso programa. Nós vamos falar aí dos orgasmos múltiplos, não é conversa sexual, apesar do termo. São as declarações aí da procuradora, né, Lívia Tinoco, sobre o que a burguesia, o que a Rede Globo, Moro, a Lava Jato queria ter com a prisão do Lula. Orgasmos múltiplos. Bom, vamos falar também da situação Dória em São Paulo anunciando que vai retroceder, suspender a fase vermelha e, no entanto, né, em meio à explosão de casos, recorde de mortes em várias regiões do estado, e vamos falar também dos casos de Covid em escolas suspendendo aulas, escolas particulares, né, cancelando a volta às aulas, depois de já ter voltado com mais de 30 professores e trabalhadores da educação infectados. E o governo, assim mesmo, os criminosos, os genocidas, em São Paulo, em todo o país, no Rio de Janeiro, querem manter a volta às aulas. Sobre esse tema ainda, nós vamos falar do Seminário Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, realizado hoje, do qual nós participamos. Vamos discutir aí foram os debates nesse seminário e qual é a perspectiva, né, diante aí dessa situação. Pois bem, tem temas também internacionais, como os estudos sobre a eficácia da Sputnik 5, a vacina russa, 60, 80, 80% mais eficaz do que a vacina do Dória. 91,6% de eficácia, segundo o estudo. Bom, o fracasso da vacinação no mundo, né, com 29 países mais pobres, apenas um tendo iniciado a vacinação, e com um número muito ínfimo de países aí, de fato, com uma vacinação minimamente expressiva. Bom, tudo isso e muito mais você acompanha ficando por aqui, assistindo conosco, compartilhando o resumo do dia. Então, pedindo a você que já está aí acompanhando aqui a nossa programação aqui pelo YouTube, né, pelo nosso canal Causa Operária TV, que compartilhe, espalhe, esparrame o link por aí, pelas redes sociais, convide os amigos para assistirem aí o nosso programa. Saudar aqui algumas pessoas que já estão participando aqui conosco, o Simplicidade Voluntária, Eliane Chubinelli, acho que é isso. Se eu estiver errado pela pronúncia, desculpe. A Silvia Mio, né, hoje, excepcionalmente, o pessoal perguntando, por problemas técnicos que nós tivemos aqui, problemas que fugiram aqui do nosso controle, não houve a aula da Universidade de Férias, então nós começamos um pouquinho mais cedo o programa, mas a aula da Universidade volta na próxima quinta-feira, e a aula de hoje vai ser devidamente reposta pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Boa noite também aí para o Ashi Lion. Ele já chegou por aqui dizendo que Lula tem que voltar a ser presidente.
o Carlos Santos, chegando também por aqui, muito boa noite, a Ana Matos, Cecília Maria, e a todos vocês que nos acompanham, Carla Silva, o Lino Alves, nosso companheiro lá do Juazeiro do Norte, lá no Ceará, e o companheiro Sérgio, dizendo que Dória usa a escola como abatedouro. Já começo aqui agradecendo ao superchat aqui da Carla Silva, né, mandando aí a sua contribuição para o nosso canal, né, para impulsionar aqui o nosso programa e o nosso canal, que é um porta-voz das reivindicações populares, da denúncia, né, daquilo que você não vai ver nos canais da imprensa capitalistas que querem apresentar a versão dos fatos que interessa à burguesia, que interessa aos exploradores do povo. Né? Por isso aqui não tem propaganda de banco, né, de empresa de automóveis que demitem os trabalhadores, dos exploradores do povo. É o seu canal, nós precisamos, é o canal de luta dos trabalhadores, é um canal independente, combativo, revolucionário, que precisa ser sustentado aí pela sua contribuição. E você pode fazê-lo tornando-se membro do nosso canal, se você ainda não é, basta clicar aqui logo embaixo da telinha, né, no retângulo Seja Membro, fazer a sua inscrição, escolher aí a sua opção de contribuição mensal, e você pode contribuir também, sendo membro ou não, né, aqui no Superchat diretamente, logo embaixo aí no cifrãozinho, embaixo da área de conversa, né, e a sua contribuição é muito, muito, muito importante. Bom, vamos então para a nossa pauta, né? Nós começamos aqui, hoje a gente separou uma chargezinha para a gente começar, né? Essa terça-feira, essa semana amarga, justamente falando de um tema que vai ser tratado aqui, que é a rapidez, né, da vacinação no Brasil e no mundo. E aí você tem duas lesmas, né, apostando uma corrida. Quem chegar por último é a mulher do padre, né, brincadeira de criança. Uma lesma é a vacina e a outra lesma é o julgamento da suspeição do Sérgio Moro no caso do Lula. Como demora, né? Agora, mesmo com toda essa desmoralização, né, isso que já era para ter ocorrido há muito tempo, né, antes até do Lula ser preso, né, ficou evidente aí a participação do Sérgio Moro, todas as fraudes que estão sendo agora ainda mais largamente denunciadas. Depois, né, com a presença do Sérgio Moro no ministério do Bolsonaro, mas a política aí como no caso da vacina, enrolar, tapear o povo e procurar faturar politicamente, né, manter aí o regime golpista. Obrigado aí a charge do companheiro J. Camelo. Bom, vamos em frente então na nossa pauta, destacando aqui um premiado, né, o Major, né, vocês, não sei se vocês se lembram, né, bom, já fazem muitos anos, né, mas a gente aqui não esqueceu e foi uma coisa que marcou, muita gente vai se lembrar, porque comocionou todo o país, um crime ocorrido em 2013, né, o desaparecimento e a morte do pedreiro Amarildo de Souza, no Rio de Janeiro, né, e gerou revolta em todo o país, e o responsável, o acusado, como um dos responsáveis pela morte, né, o major, o coronel, desculpe, não é major mesmo, desculpe, major Edson Raimundo dos Santos, né, tem a imagem dele aí, tá aí, ele foi, na época foi afastado, né, acusação, né, os indícios, as provas foram muitas, aí da ação criminosa da PM do Rio de Janeiro contra o trabalhador, né, indefeso, né, sem que a Amarildo tivesse cometido qualquer crime, né, mas o major condenado foi reincorporado ao quadro de oficiais, né. Ele foi afastado, ficou aí alguns anos aí afastado, obviamente todo um esquema para despistar a situação, e voltou ao quadro de oficiais do órgão, né, conforme publicação no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. Ele foi condenado por tortura e desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo. Então veja só como é que... E agora
ele ficou agregado aí como ao órgão policial, né, que impedia que ele exercesse. Ele foi condenado a 13 anos e 7 meses, né, e agora conta com benefícios da liberdade condicional e está sendo reintegrado à corporação criminosa, especialista em matar e torturar a população pobre e negra, não só no Rio de Janeiro, como em todo o país, que é a Polícia Militar. E aí tem gente que quer simplesmente defender aí que adiantaria desmilitarizar a PM, quer dizer, tirar o caráter militar da corporação, uma corporação criminosa, precisa ser dissolvida, é uma máquina de guerra, né, contra a população pobre, preta, trabalhadora, né, é disso que se trata, o povo negro é totalmente perseguido, né, por essa organização escravocrata, né, uma organização criminosa que matou no ano de 2019 mais de 6 mil pessoas, 6.357 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil, né? Então, e obviamente a política de premiação, inclusive dos criminosos, ele ficou afastado. Fica evidente que era uma falsificação para contornar as pressões da opinião pública, né? E ele ficou cumprindo como agregado a sentença e agora, né, está de volta. E não é o único caso, né, nem se trata assim, é a política, é o modus operandi da PM. Quando há uma pressão muito grande, eles afastam, né, tiram de circulação por um momento e agora está aí. Está aí a volta do major, né, responsável pela tortura, um dos responsáveis pela tortura e desaparecimento da Marildo, agora premiado com retorno ao cargo. Daqui a pouco ele é promovido, né? É só o que falta e que é comum, infelizmente, acontecer, né? Bom, vamos lá, vamos em frente na nossa pauta. Mais do que nunca essa situação coloca a Carla Silva perguntando, né, em 2000 naquele momento, inclusive, né, havia toda uma mobilização, somos todos Amarildo, né? A Carla está lembrando aqui, né? É bom lembrar que esses outros ataques à época eram usados como se fosse um ataque ao governo federal, como se a culpa fosse da Dilma, né? Tudo que acontecia na época, né, a direita e setores da esquerda, né, tá aí não há nenhum tipo de mobilização, né? A esquerda resolveu seus problemas eleitorais, ou pelo menos os mesquinhos interesses eleitorais foram disputados recentemente. Como não tem eleição agora aqui pela frente, uma parcela, infelizmente, de setores da esquerda sequer protesta, né? É preciso denunciar a situação e é preciso mobilizar, né, pela dissolução da PM, né, e pela defesa das reivindicações do povo negro. Agradecendo aqui o Sou Eu, mandando aqui a sua contribuição, dando um bom exemplo aí, que, assim como a Carla Silva, que nós esperamos aí que sejam seguidos por todos aí. Dê a sua contribuição, nós precisamos muito dela aí para levar adiante. Ele mandou um chico, uma figurinha muito simpática aqui, desejando para nós todos aqui bom trabalho. Muito obrigado. Bom, nós vamos em frente. Nosso tema agora é justamente os orgasmos múltiplos, né? Nós vamos mostrar aí, tem uma sequência de imagens. Bom, primeiro tem uma imagem aí do próprio Moro. Bom, essa aí, vamos começar por essa, né? Podemos começar por essa, produção. A imagem aí é da procuradora, né? A procuradora, ela inclusive ela é diretora da Associação, ela é diretora da Associação Nacional dos Procuradores da República, veja só, né? Ela pertence aí à entidade, né, da associação, desse órgão, né, desse que se dominado, não são todos, obviamente tem procuradores aí que têm uma posição contrária a essa política, mas que nos últimos anos se transformaram aí, foram parte fundamental aí da Operação Lava Jato. É a procuradora Lívia Tinoco, né? E, bom, aí nós temos na sequência, tem um documento, a produção vai colocar para a gente, que é um documento da defesa do ex-presidente Lula. Aumenta um pouquinho para a gente, produção, para o pessoal poder ler o primeiro parágrafo, né? Porque a defesa do Lula fez uma peça aí, e nesse primeiro parágrafo aí, e isso acho que aí já dá para a gente ler, né? Eu já consigo ler aqui
na minha telinha, espero que vocês também não, mas a gente vai ler em voz alta. Né? A defesa do ex-presidente Lula fez destacou, né? Fez uma peça, né, para juntando aí o processo que pede a suspeição do Moro, e cita aí uma declaração justamente dessa senhora, Lívia Tinoco. TRF, Moro, Lava Jato e Globo têm um sonho, que Lula não seja candidato em 2018. Não querem Lula de volta porque pobre não pode ter direitos. E o outro sonho do comum deles é ter uma fotografia dele preso para um orgasmo múltiplo, para ter tesão. Isso aí são as palavras da Lívia Tinoco, Procuradora-Geral da República, num chat, numa conversa que ela manteve com outros procuradores da Lava Jato, né, e da Associação Nacional de Procuradores da República, né, o que foi aí apreendido e divulgado aí pela Operação Spufire. Fica, né, a defesa do Lula usou porque, bom, se isso aí não é uma prova do conluio, vamos usar uma expressão meio chula, mas que da putaria, né, que era a Operação Lava Jato, né, como uma operação persecutória, né, que como a procuradora diz aí, sem meias palavras, né, na baixaria que eram aí as conversas travadas entre eles aí, que parte delas foram reveladas aí nesses vazamentos, né, que finalmente o objetivo era tirar, não tinha nada, não era problema de corrupção, ora corrupção. O problema era tirar o Lula de 2018, né, porque pobre não pode ter direitos, e que finalmente prender o Lula e ver Lula, né, preso, que isso garantiria para a Globo, para o Moro, para a Lava Jato, para o TRF, orgasmo múltiplo. Né? Tá aí a declaração da procuradora, numa semana, né, que nos últimos dias vem se intensificando essas denúncias que são, se é que a gente pode acrescentar mais, mas é mais desmoralização aí, a criminosa Operação Lava Jato, né? E enquanto a esquerda fica perdendo tempo lá, vamos falar daqui a pouco disso, né, no covil do Congresso Nacional, o problema central é usar essa desmoralização para sair às ruas, né, para divulgar amplamente. A gente deveria estar aí tirando milhões de panfletos, né, não só fazer uma peça ao STF, porque amoleceu o coração dos juízes golpistas, a mente, a cabeça, seja lá o que for, porque coração, sabe-se lá se eles têm, né? É coisa difícil, né? Agora, é preciso mobilizar os trabalhadores, né? É preciso usar isso aí para atacar, pedir o cancelamento da criminosa Operação Lava Jato, né? Anulação de todas as condenações de Lula, não aceitar nenhum tipo de golpe de acordo, né? A tentativa do STF aí que já está discutindo, tira aí um pouquinho da suspeição daquilo, aceita a suspeição do Moro, mas mantém a cassação dos direitos políticos, né? Porque a burguesia não é que ela não queria o Lula candidato em 2018. A burguesia também não quer o Lula candidato em 2022. Né? A burguesia quer o Lula, se possível, morto, né? Ou aposentado para sempre, fora da política, porque o Lula é um elemento fundamental, continua sendo, né, capaz de unir amplos setores da esquerda e mobilizar, né, o povo, que é que conta, né? Não para fazer um acordo aí com baleia, não para ser desmoralizado aí numa votação na Câmara, né, mas para levantar uma mobilização pelas reivindicações populares, né, para restabelecer o ânimo, né, do povo aí na luta pelas suas reivindicações. Nesse momento ele cumpre ainda um papel fundamental, né, e por isso aí o tema, o destaque do nosso programa de hoje é que esse tem que ser o caminho, tem que usar, né, a desmoralização da direita, né, no caso aí da Lava Jato, né, para impulsionar uma ampla, né, uma gigantesca mobilização da esquerda, dos trabalhadores nessa situação. Né? Quer dizer, tem que levar o jogo para o terreno que interessa para os trabalhadores, né? Que não pode ser o terreno aí dos salões acarpetados, né? Mas
cheio de putrefação do Congresso Nacional, né, cheio de baixaria, onde precisa ter dinheiro para comprar os deputados para aprovar qualquer coisa, né, e trazer as coisas para o terreno da luta, da mobilização dos trabalhadores. Bom, avançando aqui na nossa, né, agradecendo aí a muita gente chegando por aqui, pedindo a vocês que deem um like se vocês não deram aqui no nosso canal, se inscreva se você ainda não fez, né, se não está inscrito. Nós já passamos aí do 90, estamos chegando aí aos 90 mil membros, estamos pertinho, né, você pode participar aí para a gente superar essa meta, e também você pode se inscrever e contribuir com a gente, tornando-se membro do nosso canal, né, e mandando aí a sua contribuição regular ou instantânea, né, aqui no nosso chat, como fizeram a Carla Silva, sou eu, e agora também Desta Vez Eu Consigo. Muito obrigado aí pela figurinha simpática, né, e pela contribuição, que é muito importante para sustentar o trabalho desse canal combativo, revolucionário, sem rabo preso, com a burguesia e os inimigos do povo. Bom, vamos em frente, então. E seguindo aqui na nossa pauta, o candidato, né, se Lula é o candidato que a burguesia não gostaria, né, de maneira nenhuma de ver participando das eleições, nós temos aqui mais uma do candidato do sonho, pelo menos por hora, né? Vamos ver se eles vão conseguir emplacar o candidato do sonho da burguesia, o senhor João Dória, né, o governador fake de São Paulo, o Bolsodória, que está anunciando que vai suspender a fase vermelha, né, aqui em São Paulo, que vai relaxar a quarentena. Bom, e antes de falar sobre a suspensão, né, queria destacar que no mesmo dia de hoje foram anunciado que 5 regiões do estado de São Paulo tiveram em janeiro o dobro de mortes confirmadas pela Covid em relação ao mês anterior, em relação ao mês de dezembro, né? Quer dizer, não se trata de brincadeira. Quer dizer, de 17 regiões do estado em que o estado de São Paulo foi dividido, apenas uma, a região de Registro, né, uma região muito pouco povoada, né, teve queda no número total de mortes em relação aos meses anteriores, né, em relação ao mês de dezembro, né, que já foi um mês que registrou forte alta. No estado como um todo, o aumento foi de 37%. Né. São Paulo segue tendo aí uma média de mais de 200 mortos por dia, né. Bom, e no meio dessa situação toda, né, com esse levantamento, que também há um atraso de notificação de óbitos, o estudo mostrou isso daí, em 97 municípios, né, quer dizer que houve esse atraso aí na divulgação dos mortos, né, quer dizer que nem dá para, digamos assim, é difícil até fechar um balanço real, né, diante da falsificação. São Paulo deve ser um dos estados que mais falsifica, né? Bom, e no meio de tudo isso, o governador, né, está anunciando aí que pretende reavaliar. Bom, é evidente que nós estamos diante aí de uma farsa que mostra claramente a farsa do combate à pandemia do Dória, né? Chama atenção. Hoje eu participei de uma reunião, depois vamos falar dessa reunião, mas ao criticar a vacina do Dória, o Dória é um santo que não pode ser criticado. E ativistas da esquerda, se você critica o Dória, te acusam de negacionista. Você não pode criticar o Dória, não pode criticar a vacina do Dória, mas aqui nós não estamos aqui para se calar, né, para essa esquerda covarde que arrega diante do Dória, né, que acha que tem que puxar, né, aquilo do Dória para supostamente encenar uma luta contra o Bolsonaro. Apoiar o Dória não é lutar contra o Bolsonaro, é fazer parceria contra o Bolsonaro, né? Bom, o que ficou evidente é que esse anúncio de refrescar e de retornar à fase vermelha é que o governo vem sofrendo pressão por conta dos comerciantes, né?
E a imprensa noticiou o desrespeito às restrições impostas pelo próprio governador. Né? Isso porque é uma pressão muito grande, né? Porque os trabalhadores não respeitam a medida, não porque não querem, porque não tem como sobreviver, né? Porque não tem nenhum tipo de auxílio nesse momento, não tem nenhum tipo de... são obrigados a enfrentar a dureza do dia a dia. Bom, e a pequena burguesia também, setores da classe média, estão desesperados, né, diante do fechamento do comércio, de uma série, do retrocesso econômico geral do país, né, que a pandemia impulsiona, que não é a única responsável. Né? Bom, é importante destacar que o Dória, o caráter canalha e criminoso do fechamento adotado pelo governo, né? Que, por exemplo, vinha impondo aí, deve alterar essa situação, que durante a semana, tudo bem, o trabalhador pode morrer, pode se esfolar no trem lotado, no ônibus lotado, se contaminar nos locais de trabalho. Agora, no final de semana, aí, né, é fase vermelha para impedir que o trabalhador até circule. Não pode ir no parque, não pode ir a lugar nenhum, não pode ir nem no barzinho, né, à noite. É a política repressiva, né, de elementos de direita obscurantistas que querem impor um controle, na verdade, sobre a população, tratar a população como um verdadeiro escravo que não tem direito a nada a não ser trabalhar e morrer trabalhando, né, sem direito, sem nada. É a política, quer dizer, a tentativa de impor um regime de escravidão e de culpar a população pelo que está acontecendo, sendo que o governo não adota, repetimos sempre, nenhuma medida efetiva para combater realmente a Covid. Não há testes, não há tratamento, né, não há atendimento médico adequado, não há nada. É só a política de repressão, é a política de cassação de direitos, né, e é a política de empurrar, inclusive, a população a se contaminar. É bom lembrar que o governo de São Paulo, como vem acontecendo em todo o país, é o governo defensor aí da política de reabertura das escolas, né, para deixar, inclusive, que professores, funcionários, pais e alunos se contaminem largamente. Né? É óbvio que Dória não é um contraponto a Bolsonaro, né? Mas, tal como o presidente fraudulento, é mais um instrumento da política de ataque e de morte contra o povo trabalhador. Né? É disso que se trata. Bom, e como resultado dessa situação, né, em São Paulo, mas em todo o país, o país registrou hoje 1.210 novas mortes por Covid nas últimas 24 horas. Né? São os números oficiais, divulgados aí pelas secretarias de saúde, Ministério da Saúde. Né? De ontem para hoje, o país teria registrado 1.240 novos óbitos, né? De acordo aí com o consórcio da imprensa e as secretarias, com dados levantados junto às secretarias de saúde. Né? Já é o segundo maior período no Brasil com a maior média móvel, acima de 1.000 mortos, né, em 7 dias consecutivos. A sequência mais longa da pandemia ocorreu entre 3 de julho e 2 de agosto, né, 31 dias. Nesse intervalo, houve o recorde de 1.097 óbitos em média, né, que aconteceu. Esse recorde aconteceu em 25 de julho. Né? Agora, em 29 e 30 de janeiro, o Brasil já obteve as maiores médias de mortes dos últimos 6 meses, 1.068 e 1.071. Né? E hoje, nós temos aí, quer dizer, essas foram as maiores médias, mas no dia o país registrou 1.240, ultrapassando aí a média. Né? A gente sabe que esses números eles são aí, infelizmente, totalmente manipulados, né? Nem de longe refletem aí a realidade, né? Não são contabilizados as mortes cujos óbitos não tem ainda laudo comprovando a Covid, mesmo, né, repito, com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que isso deveria ser feito toda vez, né, que a pessoa que vier a falecer tenha pelo menos 3 sintomas da Covid.
né? No Brasil isso aí não é desconsiderado, né? E as estimativas dão conta, né, que a gente deveria ter aí alguma coisa como 50% a mais de óbitos pela Covid, inclusive, né, ficou provado isso também por dados da própria Associação Nacional de Cartórios de Registro Civil, por exemplo, né, estabelecendo-se aí a diferença entre a média de mortos nos últimos anos, a taxa de crescimento de óbitos que vinha se processando e a diferença, os números de mortos entre 2020 e 2019, né, e pegando-se esse total, subtraindo-se aqueles casos que foram considerados como de Covid, você tem uma diferença, né, de doenças que não estão registradas, de pessoas que não estão registradas com nenhuma outra causa-morte específica, né, que representa, já em novembro, quando o país tinha 150, um pouco mais de 150 mil mortos, havia 75 mil mortos, né, nessas outras condições. A mais, 75 mil mortos a mais, sem, né, registrados, inclusive, por síndrome de doenças respiratórias agudas. Né? Ou seja, sintomas, com todos os sintomas da Covid, mas que não haviam sido testados, né, com positivo para a Covid, ou porque os testes não chegaram ao resultado, ou porque sequer houve tempo dos testes serem realizados. Testes que, no Rio de Janeiro, né, milhares deles estão sendo jogados fora aí pela perda de validade, né? Tá aí a situação que se repete pelo país afora. Bom, no meio dessa situação, um destaque importante. Bom, nós temos essa situação de descontrole total, caos em todo o país, né? Mais de 600 pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde, por exemplo, já teriam sido transferidas de Manaus. Né? É bom destacar que essa situação, além da gravidade da situação de Manaus, né, que essa transferência vem se processando sem nenhum cuidado, já tem são 14 estados, pelo menos, que receberam pacientes de Manaus, sendo que em Manaus está, né, provado que tem uma nova cepa da Covid, né, mais poderosa, com maior grau de contaminação, que, nesse momento, segundo os estudos apontados no mundo todo, se registram com força, e são diferentes, mas essas novas cepas acontecem no Reino Unido, que nós vamos falar no programa de hoje, na África do Sul e no Brasil, principalmente em Manaus. Né? E não há nenhuma medida específica, não há nenhum controle, né? Não há procedimentos, né, para garantir aí uma segurança de que, inclusive, o governo, ao fazer isso aí de maneira mal feita, não esteja espalhando, né, a nova cepa do vírus mais rapidamente para todo o Brasil. Né? Acreditar que seja diferente da parte de um governo tão criminoso que nós temos, né, é uma política sem pé nem cabeça, é coisa para gente totalmente iludida, que acredita nas mentiras que a imprensa capitalista conta todos os dias. Bom, agradecer aqui a participação de muita gente chegando por aqui, compartilhando o nosso programa. O Para Que Postar só tendo Face, que mandou aí a sua figurinha simpática, aí a sua contribuição para o nosso programa. Um bom exemplo a ser seguido. A Carla Silva contribuindo com a gente aí novamente. Muito obrigado. Bom, um abraço aí para Que Postar. Só tendo Face. E, bom, tem algum comentário aqui. Cadê a POSP? Estão mobilizando? Querem greve? Vamos falar desse tema agora. Na sequência aqui, vamos entrar no tema da volta às aulas. Muito obrigado aí, vocês aí pela participação. E vamos em frente entrando agora justamente no tema das escolas, da campanha absurda, criminosa, genocida da direita em todo o país, né, no momento de uma explosão de casos, pela volta às aulas. Bom, a gente queria destacar aqui justamente os casos de São Paulo. Né, um exemplo, situação que deve estar acontecendo em todo o país. Você pode mandar para a gente aqui, a gente divulga também. Né? Os professores em São Paulo está convocada aí a volta às aulas na capital pelo direitista reacionário que foi apoiado nas eleições, né, pela esquerda, e o senhor Eduardo Paes do DEM, para o próximo dia 8 de fevereiro. E
Os professores teve assembleia nesse final de semana, votaram pela greve, e é o mesmo indicativo aqui em São Paulo, feito pelo Conselho Estadual de Representantes da POESP, que decidiu também convocar assembleias, uma assembleia estadual aí, fracionada, né, por regiões, para o próximo dia 5, sexta-feira. Bom, no meio disso tudo, né, vocês estão lembrados aqui ainda na sexta-feira, o criminoso governo genocida do João Dória cassou a liminar conseguida aí pelos sindicatos, que garantia o não retorno às aulas presenciais, né? O Tribunal de Justiça, que é um ninho de tucanos aí, né? Vota tudo a favor do governo. Voltou atrás na decisão que tinha sido tomada, uma decisão monocrática que havia sido adotada, e referendou, né, a posição criminosa do governo de fazer voltar às aulas. Pois bem, no dia de hoje, eu acho que a produção tem algumas imagens aí para a gente. Apareceram aí algumas das primeiras denúncias sobre o resultado dessa política, né, a política de fazer voltar às aulas. Bom, e o primeiro resultado importante, um destaque, né, eu queria destacar um colégio de Campinas, né, um colégio privado de Campinas, né, vou ver aqui, tem uma imagem aí, produção, o colégio Jaime Kratz, né, vou ler o comunicado, se a produção tiver como colocar aí para a gente, a imagem está aí no nosso arquivo aí do chat do resumo do dia, está aí o destaque do comunicado, o aviso, né, divulgado aí pela direção da escola Jaime Kratz, em Campinas, né, e o comunicado assinala o seguinte: recados da direção, datado de ontem, 1º de fevereiro de 2021. O comunicado assinala: senhores pais, tá aí, né? Pode aumentar para a gente um pouquinho essa imagem do canto esquerdo, né? Se o pessoal quiser ter. Isso aí é um card, foi feito aí pela. Acho que tem um comunicado em separado, mas pode colocar isso, tá aí, tá bom, acho que dá para ver. Tá aí, senhores pais, eu leio aqui, vocês acompanham comigo aí, quem tem a vista. Quem está no celular vai ter dificuldade, quem está no aparelho maior, na TV ou no computador assistindo, consegue ler. Mas vamos ler junto. Agradecemos a todos as mensagens de apoio e solidariedade nesse momento tão difícil que estamos passando como escola. Na sexta-feira, tínhamos 20 funcionários com Covid detectado e agora já são 34 funcionários. Trata-se de um surto considerável e não há nenhuma possibilidade de outra medida que não seja a suspensão das aulas. Então, estamos sendo... Bom, aí prossegue com um conjunto de explicações, né? Diz que os funcionários estão afastados, 34 funcionários afastados por 14 dias, né? Que há vários professores de licença, né? E que eles não têm informe, que eles vão informar ainda mediante o resultado do exame dos pais, dos professores e funcionários, eles vão avisar aos estudantes, as famílias dos estudantes que tiveram contatos com esses professores e funcionários. Está aí, uma escola grande, né, uma escola privada, 1.500 alunos, estavam sendo respeitados, se anunciarem o respeito aos protocolos, né? Mas, evidentemente, os protocolos significaria, por exemplo, que numa escola com 1.500 alunos poderiam frequentar a escola um pouco mais de 500 alunos, né? Está aí o resultado dessa política criminosa, isso numa escola privada, né, com melhores condições físicas do que a maioria da rede pública, com mais funcionários, né, na média, não sei, não conheço, aí alguém pode, de repente, até denunciar aí as condições. Eu vi imagens da escola, comentários de colegas, né, de Campinas sobre esse colégio lá de Campinas. Bom, mas infelizmente não é o único caso. Já há casos de denúncia de coordenadores do Estado, professores, que participaram essa semana do planejamento presencial, escola lá em Marília, e que a coordenadora tinha caso de Covid na família e que estava apresentando sintomas, estava fazendo teste,
porque ela mesmo que teve contato com os professores. Quer dizer, é uma situação incontrolável. Incontrolável. Não é controlável na escola privada, menos controlável ainda na escola pública, e é uma posição criminosa essa de querer voltar às aulas. É uma posição de quem não tem nenhuma preocupação com o povo, de gente que só está interessado no lucro dos bancos, no interesse, no ganho dos capitalistas, em reabrirem os seus negócios, e o povo que se dane futebol clube. Então, obviamente, é parte de uma política criminosa. Voltar às aulas sem vacina é um crime, e por isso é preciso ampliar a mobilização. Há vacilações aí nessa política? Tem vacilações. Mas nós precisamos ampliar a campanha. A Corrente Educadores em Luta está procurando fazer isso, produzir boletins, faixas, cartazes. Nós precisamos, inclusive, da sua ajuda, para participar aí dessa campanha contra criminosa, uma campanha contra o crime, a campanha não é criminosa, a campanha é contra o crime da volta às aulas. Bom, aí eu queria, na sequência, já emendar, que hoje aconteceu o Seminário Nacional da maior entidade dos professores, dos trabalhadores da educação do país, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que reúne aí sindicatos, federações, entidades aí que representam coisa de cerca de mais de 2,5 milhões de trabalhadores da educação, professores e funcionários. E aí houve um seminário, organizado aí pela CNTE. Bom, e o seminário estava chamado aí para discutir questões pedagógicas, já mostrando aí uma vacilação das direções sindicais, e, num certo sentido, ficou evidente que, para muitos, a discussão era como regulamentar a volta às aulas. Veja-se o tamanho da capitulação de alguns setores do movimento sindical. O debate, inclusive, chamava especialista. Não era um debate, não era um plenário, não era um congresso excepcional, como requer a situação. Era um seminário online, e aí colocaram aí, tradicionalmente, como... Na época da ditadura, você tinha os advogados que falavam nos sindicatos e ficavam lá dando aulinha para os trabalhadores por que eles não deviam entrar em greve. Agora, a tradição dos sindicatos é colocar os chamados especialistas, para apresentar, então, e o debate era sobre ensino híbrido, ensino à distância, essas variantes, toda uma discussão necessária e importante, mas o problema é que, no momento de crise como nós temos esse, no momento que nós estamos aí ameaçados por um tsunami, com uma nova explosão, nós já temos aqui uma nova alta de casos, recordes no país, mas nós estamos ameaçados por uma onda ainda maior. E fazer essa discussão é totalmente... quando veja o que esse caso aí acontecido aqui em São Paulo, veja-se o caso de Manaus, que retornou às aulas. Então, bom, nós intervimos nesse seminário, para procurar colocar justamente o problema que a hora é de discutir a greve, a mobilização dos trabalhadores da educação, que é preciso enfrentar essa situação. Gravaram um vídeo, o vídeo não está de muita qualidade, porque não era a técnica do vídeo, mas eu espero que o áudio, pelo menos, esteja bastante razoável, porque o problema não é a aparência, mas é aí o conteúdo da política que nós defendemos aí no seminário e que nós estamos defendendo em todo o país. Depois a gente volta e fala um pouquinho mais sobre o assunto. Então, pode soltar para a gente aí, produção. Eu queria chamar a atenção para uma situação que nós temos, que assim, quando você está numa casa pegando fogo, não dá para ficar discutindo a cor das paredes. Você tem que dar um jeito... E a situação que nós temos não é uma situação que a gente... É uma situação emergencial. Ontem, por exemplo, uma escola de Campinas, mas com um colégio particular com 1.500 alunos, depois de menos de 10 dias de ter retornado às aulas, anunciou a suspensão das aulas porque tem 34 professores e funcionários infectados. Essa situação que nós não estamos numa situação para ficar discutindo aqui se é a tática pedagógica disso daqui. Uma situação emergencial. Não sei se vocês leram, por exemplo, no estado de São Paulo, no domingo, um dos maiores biólogos da área
estabelecer o seguinte: o Brasil está diante de um tsunami. Né? A nova cepa de Manaus não ele chama a gente, publicado no Estadão, um órgão reacionário, chama-se Preparar, porque o que vem por aí, né? Veja-se que a Pfizer e a BioNTech estão preparando um reforço da vacina, porque nem a vacina deles, que é 60% mais eficiente do que essa droga que o Dória impôs, está funcionando diante dessa nova cepa. Então não vamos brincar com a situação. Nós precisamos ter uma iniciativa diante dessa situação. Não podemos ficar na defensiva, né? Não podemos adotar uma política de ficar elogiando a encenação que o Dória e o Bolsonaro estão fazendo com a vacina, porque não tem vacina. Não adianta a gente disputar quem vai ser vacinado primeiro, porque eles só vacinaram aí 1% da população. Tá certo? E a nossa política não é salvar a nossa própria pele, nós somos professores. Tá certo? E aí a gente não vamos ficar com essa política, não vamos negociar, vai vacinar primeiro os professores com mais de 80 anos, é tudo besteira. Né? A política vai provocar uma infecção de milhões. Tem estudo da Fiocruz do ano passado que mostra 9 milhões de pessoas infectadas se voltarem às aulas, quando a situação era melhor do que hoje. Então, companheiro, o papel da nossa entidade, que é uma entidade fundamental na luta dos professores, dos trabalhadores da educação, é convocar uma mobilização nacional. Tem que ter uma mobilização nacional contra o crime da volta às aulas. Nós temos que colocar... A gente pode ter diferenças, tá certo? Contra o crime da volta às aulas sem vacina. E não é vacinar os professores, que isso aí não adianta. Tem que vacinar a população. E não pode ser essa fraude do Dória. Não vamos ficar numa política defensiva. Essa política defensiva, olha o resultado dela ontem no Congresso Nacional. Ficar acompanhando a direita dá nisso que deu ontem. Tá certo? Você fica correndo atrás de uma migalha e aí te dá uma banana, que é o que a esquerda ganhou ontem no Congresso Nacional. Tem que romper com essa política de acompanhar a direita. É uma encenação, é uma fraude o problema da vacina. O que eles estão propondo para o povo brasileiro é um genocídio. Tá certo? E contra o genocídio, nós da CNTE, né, nosso sindicato, nós temos que levantar uma greve nacional da educação. Nós fizemos greve por coisas importantes, tá certo? Mas isso aqui é mais grave e mais importante do que as lutas que nós fizemos no passado. Trata-se de defender a vida. Então, acho que o seminário, nós temos que colocar o problema. Não vamos nem... Eu queria discutir o problema do ensino à distância. Nós temos posição sobre esse problema. Queria discutir várias coisas. Mas o problema... O Dória está distribuindo álcool gel vencido, tem imagem na internet. É tudo encenação. As escolas estão reabrindo em São Paulo com metade do número de trabalhadores que tinham antes da pandemia. E eles estão dizendo que eles vão melhorar. Não existe esse negócio de cuidados. O Estado não quer saber nada disso. As escolas privadas, menos ainda. Então, a nossa posição tem que ser greve nacional da educação contra o crime da volta às aulas sem vacina. Obrigado, Matheus. Obrigada. Agora eu vou voltar. Voltamos. Bom, vocês viram aí nossa colocação. Vários outros companheiros intervieram no mesmo sentido, né, de apontar a necessidade de uma mobilização nacional, da unidade, né, já outras pessoas destacando aqui no chat que é necessário construir nesse momento com os pais dos alunos, com os estudantes, né, porque não se trata de salvar a própria pele, né, não se trata de uma defesa de interesses meramente corporativos, que por si só já seriam importantes, né, porque defender a vida dos professores, dos trabalhadores da educação, já seria uma causa da maior importância, né? Mas vai além disso daí, né? A política de volta às aulas é uma política genocida, né, em geral, e que se mostra ainda mais criminosa diante desse momento que nós temos de alta de casos, falta de controle, falta de vacinação, falta de teste, falta de vagas nas UTIs, falta até de álcool gel que não esteja vencido, né, como está sendo denunciado aí na internet, né, a política de faz de conta do Dória. Faz de conta que tem álcool gel, faz de conta que tem funcionário, faz de conta que tem teste, faz de conta que tem hospital, mas infelizmente o vírus, né, a doença não faz de conta e mata de verdade, né? Então é preciso... O seminário não tinha um caráter deliberativo, né, era um debate... A direção da CNTE vai se reunir aí a partir de amanhã, né, e outros fóruns da entidade para tomar uma deliberação. Muitos setores se posicionaram, né, só para a gente ter uma ideia, São Paulo e Rio de Janeiro
marcaram aí indicativo de greve próximo dia 8. Era hora, né, de chamar uma unidade, uma mobilização nacional, com diferenças regionais que é preciso levar em conta, né? E teve gente da direção da CNTE que propôs aí realizar um dia de luta em março. Bom, aí a gente vai esperar 2 meses, né? É a política do faz de conta que vamos lutar, né? É preciso rejeitar essa política, mobilizar nos locais de trabalho, né? Levar essa discussão não só nas direções sindicais, mas para a base, para os trabalhadores, né? E abandonar a política dos setores acomodados aí no sindicato, né? Que estão mais preocupados em defender os seus próprios interesses, né? Do que efetivamente se colocar diante de uma situação da maior gravidade, né? Que requer, né, uma luta geral dos sindicatos, né, dos ativistas da esquerda, né, das organizações dos estudantes, de pais. Né? É hora de fazer esse debate, né, e convocar uma grande mobilização nacional, romper aí com o imobilismo da direção sindical. Bom, por falar em política imobilista e que não leva absolutamente a lugar nenhum, né, vamos tratar agora vamos dar sequência, né, à discussão sobre os acontecimentos, os lamentáveis acontecimentos de ontem no Congresso Nacional. Né? Bom, a esquerda, a direita, nós já é público e notório, né, o resultado desastroso da política de realizar aí uma frente com a direita golpista, que na hora H não sustentou nada, se dividiu, né? Bom, e aí nós temos imagens aí da direita comemorando, né? Na madrugada, aí uma festa com centenas de pessoas. Veja se esses cínicos aí, né, são aqueles, parte daqueles que culpam o povo que vai na praia, culpa o povo que vai tomar uma cachaçinha na esquina, né, como sendo responsável. Aí mas olha aí, veja se você vê alguém aí preocupado com aglomeração, né, preocupado, não tem nem distanciamento, não tem nem máscara, não tem absolutamente nada, né? Mas isso é o de menos, porque se pelo menos, no caso desse pessoal, eles se infectassem e partissem dessa para outra, o povo brasileiro sairia no lucro, né? No entanto, esses cínicos aí estão comemorando, né, a derrota da direita, a derrota da política de frente ampla, né, da política adotada aí pela maioria da esquerda de dar as mãos, né, para os maiores inimigos do povo, os que derrubaram a presidenta Dilma, os que aprovaram tudo, absolutamente tudo contra o trabalhador nos últimos anos, não deixaram nada, né? E não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro só tinha um voto. Na última eleição para presidente da Câmara dos Deputados que o Bolsonaro participou, ele teve 0 votos, né? Não conseguiu o voto de ninguém. Né? Não foi ele que aprovou o congelamento dos gastos públicos 20 anos. Quem comandou a aprovação foi Rodrigo Maia, Baleia, PSDB, DEM, esses agora aos quais a esquerda se uniu. Não foi o Bolsonaro que aprovou a reforma trabalhista. Né? Ele estava entrando num partido aí para ser candidato que só tinha um deputado. Né? Então, isso aí não mudava nada. Quem aprovou foi o Bloco, foi o Centrão, que está fazendo festa aí, junto com o PSDB do João Dória, com o DEM do Rodrigo Maia e toda essa corja. Bom, e pois bem, na reta final, vocês viram ontem, o DEM, o PSDB, o MDB se bandearam para o outro lado, né, mostrando aí a divisão interna da burguesia, né, o ditado popular, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, aproveitaram para faturar aí uma graninha com as emendas parlamentares, vão estar nomeando aí gente para cargos públicos no governo Bolsonaro e na própria Câmara dos Deputados, né, conquistaram vantagem para si, e o povo que se dane. Né? Os aliados da esquerda mostraram que eles são aliados dos golpistas, todos eles. Né? Os que se bandearam abertamente para o outro lado e os que tentaram dar um golpe no outro lado, tentaram aí usar a esquerda para derrotar o bolsonarismo, né? Mas que evidentemente não tinham nada. O candidato da Frente Ampla teve 141 votos.
A esquerda sozinha, a esquerda parlamentar, os partidos que se reivindicam da esquerda, mesmo aqueles de esquerda bem frouxa, né, a esquerda bem burguesa, golpista, eles juntos aí tinham cerca de 130 votos, 126 votos no Congresso. Quer dizer, toda o tititi, o tatatá do Rodrigo Maia não rendeu 15 votos para esse bloco. O voto deve ter sido, sabe-se lá, não dá nem para saber se o Maia e o Baleia votaram, né, na chapa da esquerda. Bom, mas aí não parou para isso, porque a direita não perdoa. Eles ganharam no Senado, ganharam na Câmara, né? E depois da tempestade para a esquerda, né, não vem a bonança, vem a lama. Né? Depois da tempestade, vem a lama. No dia de hoje, bom, já no final da noite de ontem, depois que encerrado aqui o nosso programa de ontem, não dava para a gente repercutir, a gente já previu aí, já estava clara, evidente a vitória que estava chegando do Arthur Lira, né? Bom, mas aí hoje, bom, na sequência, né, no final da noite, um novo golpe. O golpista Arthur Lira, né, que uma parte, inclusive, da esquerda flertou com ele como um possível candidato a ser apoiado. Né, a tal ponto que o PT teve que fechar a questão que não podia apoiar o Lira, por exemplo. Né, nos outros partidos, teve defecção, vamos ser sinceros. Com essa votação da esquerda, fica evidente que teve defecção em todos os partidos. Não foi só o DEM, o PSDB, o Solidariedade, que pularam fora do barco. Teve gente da esquerda, e não foram poucos, né, que votaram lá do outro lado. Né? Talvez, como o voto foi secreto, nós talvez nunca saibamos. Né? Mas é evidente, se só a esquerda tinha 126 votos, e no resultado final, né, o chamado Bloco dos 11 teve 141 votos para o Baleia, muita gente pulou para o outro lado, né? Inclusive, né, supostos aliados de esquerda, né, que o PT, por exemplo, pensava ter aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especificamente. Bom, no meio disso tudo, depois, então, o novo presidente da Câmara, o golpista do PP lá de Alagoas, o Arthur Lira, anunciou, deu um golpe a mais, né? Acrescentou um novo golpe aí, contra o PT, principalmente, cancelando o bloco inscrito, aí, a inscrição aceita pelo Rodrigo Maia, né, no dia de ontem, o bloco dos 11 partidos aí com a presença do PT. Né, e cancelou a inscrição do PT, particularmente, sob aí toda uma discussão de que o PT teria atrasado 6 minutos, etc. e tal, o que evidentemente aí denota aí uma arrumação, né, dentro do próprio bloco, quem sabe até dentro do próprio PT, né, porque as informações é que havia toda uma briga para quem seria o indicado, né, quem seria indicado para o cargo que o PT conquistaria na mesa da... Né, finalmente, esse supostamente, aqui nós não vamos confirmar nada, porque a gente não... Né, mas diz que seria um dos motivos do atraso. Mas o atraso não tinha importância nenhuma, né, obviamente que muitas outras coisas foram relevadas, e o novo presidente golpista da Câmara, substituindo ao golpista Rodrigo Maia, resolveu dar um novo golpe e excluir o PT do bloco, né, para tirar do bloco a possibilidade, principalmente do próprio PT, de indicar um cargo de alguma importância na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Evidentemente que cargo de importância aqui já é uma política de capitulação. Um partido que governou o país por mais de 12 anos, né, que elegeu prefeitos, governadores, presidentes da República, ficar mendigando, se aliando aí, né, essa esquerda, é a pressão da direita de dentro do PT, né, para o PT adotar uma política profundamente reacionária como essa, que é a política tradicional, por exemplo, do PCdoB, né, que votou aí no Maia sem dó nem compaixão por 3 vezes consecutivas, né, e que é devoto, né, defensor da política de frente ampla com a direita. Né. Está quase acendendo vela para São João Dória da vacina. Né. Pois bem,
A direita, mostrando que não tem dó nem piedade, impôs aí, primeiro, cancelou a presença do PT, a inscrição do bloco, né? Anunciou que só consideraria o bloco sem o PT, sem a participação do PT, pelo suposto, sob pretexto dos 100 minutos de atraso, e para forçar uma negociação que acabou acontecendo, né? A negociação veio, o objetivo era, evidentemente, rebaixar aí a presença do PT na própria mesa, né? E o PT, que teria, em princípio, o acordo era para que o PT, pela proporcionalidade, por ser o maior partido do bloco dos sujos, o bloco dos 11 partidos, o PT teria direito a indicar o primeiro secretário da Câmara, uma espécie de prefeito da Câmara dos Deputados, né, que é um complexo, né, com milhares de funcionários. Né, a Câmara, entre deputados e servidores, tem coisa aí de mais de 5 mil trabalhadores, alguns trabalhadores e uma maioria de gente encostada, aí, de assessores, né, de gente que ajuda os deputados a não fazerem nada, né, e recebem, por isso, altíssimos salários. E o primeiro secretário, o cargo que o PT estava cobiçando, né, em torno do qual toda a articulação da direita do PT era para conquistar isso daí, seria o cargo que seria cedido ao PT. Né? Pois bem, o PT, os outros partidos ameaçaram entrar na justiça, não era só o PT que ia sair perdendo, porque o rebaixamento, a retirada do PT, enfraqueceu o bloco, né, na negociação também por outros cargos. Né? E finalmente o PT acabou ficando com a segunda secretaria. Quer dizer, a humilhação final, né? Você se colocar aí na prostituição política para conseguir cargo. E pior é que o Michê, pago, né? Finalmente o Michê, que acabou tendo que ser aceito aí, depois de toda essa patifaria, cuidar aí das passagens aéreas, sei lá, da Câmara dos Deputados. Né? É um esquema, o ditado popular, né? Quem com porco se mistura, no coxo come. Né? Tá aí o resultado dessa política maravilhosa da Frente Ampla. Né? Também no Senado, o PT, né, foi premiado aí com o cargo de terceiro secretário da mesa do Senado, né, depois de votar, ajudar a eleger, né, o candidato do Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, senador do DEM de Minas Gerais. Né? E quem assume o cargo é o ex-líder do PT no Senado, né, que mostra, inclusive, toda a conjunção de interesses desses setores da direita. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, né, vai ser aí grande cargo de terceiro secretário da mesa, presidida pelo direitista do DEM, Rodrigo Pacheco. Né? O Rogério Carvalho, que foi quem explicou que o PT não ia votar num candidato de oposição no Senado porque não tinha candidato de oposição. Né? Ele só esqueceu de explicar por que o PT ele não lançava, não era ele o candidato de oposição. Né? E por que o PT, né, que na Câmara fingia que estava apoiando um candidato de oposição, que ficou claro, inclusive, que não oposição nenhuma, né? Um candidato que votou em 90% das vezes junto com o Bolsonaro. Foi mais fiel ao Bolsonaro do que o candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, que teria votado 88% das vezes nas propostas de interesse do governo. Está aí a política criminosa, né, que leva a lugar nenhum, né, ou a algum lugar muito sujo, né, muito que não é digno, né, de uma esquerda combativa. Né, já não digo de uma esquerda revolucionária, não é digno de uma esquerda democrática, né, que queira defender os interesses dos trabalhadores. É preciso, companheiros da esquerda, tirar as lições, né, de toda essa patifaria, né, e romper com essa política criminosa que vai levar aí, né, a consequência dessa política são outras baixarias ainda mais, apoiar aí o Dória em 2022, ou um outro candidato da direita, abrir mão, né, da candidatura do ex-presidente Lula, a candidatura popular que impulsiona a mobilização, para fazer todo tipo de acordo que, no melhor dos casos, como a gente viu aí
na Câmara e no Senado, vai garantir uma segunda ou terceira secretaria, né, para satisfazer os apetites vorazes de algum deputado, de alguma ala da direita, da esquerda, né, interessada em oferir vantagens pessoais. Né, romper, denunciar essa política, né, convocar a mobilização, único caminho para a esquerda sair desse lamaçal, né, em que se meteu, né, esse beco sem saída para os trabalhadores e para a própria esquerda, que vai levar, a direita não perdoa, né, vai levar aí a outros retrocessos se isso não for recuperado. O Carlos Santos colocou de novo aqui uma mensagem dessa para baixo, né, tamanho é a loucura da esquerda, e ele, para denunciar aqui, eu vou ler aqui, eu avisei, né, a mensagem do Carlos Santos, e a mensagem está de cabeça para baixo, eu vou me entortar um pouquinho, eu avisei que de tanto dormir com morcego, esse passarinho acabaria acordando de cabeça para baixo. Está aí, né? O Carlos Santos dizendo que de tanto dormir com morcego, né, esse passarinho da esquerda acabou aí acordando de cabeça para baixo. A Luz de Mello, né, dizendo que o PT se lambuza na lama e anda para trás. Mas é preciso, tem um ditado, né, aí ao ativismo, nós precisamos, né, os trabalhadores precisam de que a gente impulsione uma mobilização. Né? Quem quer tirar as conclusões precisa levantar, sacudir a poeira ou se lavar da lama, né, e adotar uma outra política. Tem que romper com essa política, é o que o povo brasileiro precisa. É preciso rejeitar aqueles agora que vão vir com a tese da vitória moral. Tem um monte de cretino, já tem gente fazendo isso daí, explicando que a esquerda não foi derrotada, ela foi vitoriosa. Uma tática maravilhosa, né? Vocês vão ver aí. Tem os engenheiros de obras prontas também, né, que defenderam adotar a política cínica do PSOL, né, de ir lá e disfarçar, né, de não pressionar nem o PT nem ninguém, né, ficar bem com todo mundo, falar que ia votar no Baleia no segundo turno, o que é a mesma política, né, e se preservar, né, e ter uma política de tipo fisiológica para preservar os próprios interesses aí, eleitorais, né, políticos. Né, então é preciso romper com essa política. Bom, vamos lá, vamos em frente. Para a gente caminhando aqui para o encerramento do nosso programa, destacar aqui brevemente algumas notícias internacionais. Bom, a primeira, os estudos publicados aí em nível internacional apontaram uma eficácia de 91,6% da Sputnik 5, ou V, para a Covid-19. Apontaram aí os resultados preliminares publicados na revista especializada, né, The Lancet. A análise foi feita com base em 20 mil participantes, né, que participaram dos testes, com um monitoramento que continua. Né, a vacina que foi desenvolvida na Rússia e é a quarta a ter resultados da fase 3 publicados em uma revista, né, tornados públicos. Bom, a eficácia contra casos moderados e graves da doença foi de 100%. Né? A vacina também funcionou em idosos e teve uma subanálise de 2 mil adultos de mais de 60 anos. Bom, além da vacina da Sputnik, né, somente a vacina da Pfizer, BioNTech, da Oxford, AstraZeneca e da Moderna, né, tiveram resultados publicados em uma revista. Né? Quando isso acontece, significa que os dados foram revisados e validados por outros cientistas, que não aqueles apenas responsáveis aí pela experiência, pela produção da vacina. Bom, mesmo diante desses dados, né, segue aí a pressão, a dúvida aqui no Brasil, obviamente, a Anvisa fazendo corpo mole para não aprovar a vacina, né?
fazendo aí pequena exigência, né? O que mostra, aqui obviamente nem se trata da nossa parte de defender essa ou aquela vacina, né? É bom lembrar que todas essas vacinas aí são produzidas nesse momento, todas por empresas capitalistas, inclusive aquelas sediadas aí em países, como é o caso da China, que tem um, um regime capitalista dirigido por um partido com o nome de comunista, né? À exceção da vacina cubana, né, nenhuma vacina está produzida aí por nenhum Estado operário, por nenhuma empresa dos trabalhadores, nem nada. E, portanto, o objetivo delas é obter lucro, né? O que se vê aqui no Brasil aí é, obviamente, que a liderança, né, dessa vacina de baixa qualidade, de menor eficácia no mundo, né? Você veja que a eficácia geral da Coronavac, a vacina que tem como garoto propaganda o Dória, é de 50,3%, né? E a eficácia divulgada aí da Sputnik seria de 91,6%. Uma pequena diferençazinha, né? De quase 40%, né? Coisa que acontece também em relação à maioria das outras vacinas. Pois bem, o que se trata aí são interesses políticos de correr e dar qualquer coisa para o povo, não, porque nem vacinando de fato eles estão, né? Nós temos aí pouco mais de 1% da população vacinada com a primeira dose até agora, né? Mas também aí tem interesse, é bom lembrar que essa vacina de baixa eficiência que nós temos no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? É a mais ineficiente e uma das mais caras do mundo. Por que será? Coincidência? Né? Será que foi só essa vacina que tinha possibilidade de ser importada ou, né, produzida aqui, como começa a acontecer? Está em jogo aí grandes interesses econômicos e políticos e a população que se dane. Bom, essa política é a mesma em todo mundo, né? Até a política de deixa morrer domina, porque o fracasso da vacinação é um grande negócio, né? Mostra isso de notícias divulgadas que apontam que dos 29 países mais pobres do mundo, apenas um iniciou a vacinação, né? A situação de vacinação no mundo capitalista é similar à situação da população pobre no interior de cada país. Não há vacina. É bom lembrar que mesmo nos países onde há vacina, né, a vacina não chegou ainda para a população mais pobre, né, não há vacinação em massa em praticamente nenhum país do mundo, né? O único país que tem um alcance maior da vacinação para uma parcela restrita, né, do povo é o Estado de Israel, né? E na maioria dos outros países, quando muito, você passou aí de uma faixa de 10% da população vacinada, em muitos casos com a primeira dose também, como acontece aqui no Brasil. Não há vacina, não há sistema de saúde capaz de atender a população pobre e também não há uma política, evidentemente, para reverter desse caso. Quer dizer, é mais uma maravilha do capitalismo em decadência, né? Deixar a população morrer, né? Então, o Brasil é o 8º país que mais vacinou em termos absolutos, mas isso quer dizer muito pouco, porque é o 34º proporcionalmente em relação ao tamanho da sua população. E só para finalizar, então, né, para a gente ter uma ideia de quanto é a política criminosa do imperialismo, o Reino Unido anunciou que vai adotar testes em massa, né? Agora, depois que o Reino Unido superou, já deixou bem para trás aí a marca de 100 mil mortos, né? O país anunciou aí que vai promover uma política de teste em massa para impedir que se espalhe pelo território britânico a variante da coronavírus encontrada primeiro na África do Sul e que agora está se expandindo, né, por todo o Reino Unido. Então, obviamente que agora, no meio dessa situação, como não dá para ficar simplesmente fazendo um teatro, esperando aí o efeito das vacinas, né, efeito ainda não comprovado em larga escala em nenhum lugar do mundo, né, o Reino Unido resolveu adotar aquela medida básica
elementar, né, que foi eficiente, foi comprovadamente eficaz para aderir à pandemia, né, em muitos lugares do mundo, que é testes em massa, isolamento, né, garantia das condições de vida da população. Se precisar usar os hotéis, tem que usar hotéis, né, tem que ter hospitais para atender a população, tem que ter equipamentos, distribuição de equipamentos para a população pobre, né, e meios de vida para sustentar. Nós ficamos por aqui, passou da hora do nosso resumo do dia, né, eu agradeço a todos vocês aí a presença, a participação, as várias contribuições recebidas, e a gente volta amanhã, a partir das 20h30, com mais um resumo do dia. Siga aí com a programação da Causa Operária TV, 24 horas no ar.